este é mais um programa Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. O podcast Neotrabalhismo entrevista várias personalidades de várias áreas do conhecimento, pessoas que participam de instituições, clubes, movimentos sociais. É um programa muito eclético. O convidado de hoje é o Ademar Arraes. Ademar Arraes é advogado, ele trabalha na Eletrobras, a empresa de energia elétrica do Estado brasileiro. Ademar Arraes, ele é tricolor, ou seja, ele é apaixonado, obcecado pelo Fluminense. E atualmente ele é candidato à presidência do clube nas eleições que serão realizadas na segunda quinzena de novembro de 2025. Para acompanhar a entrevista do Ademar Arraes aqui no nosso podcast, uma coisa bem tranquila, bem leve, bem extrovertida às vezes, eu convidei também para compor a mesa os dois coordenadores de campanha dele, Diego Michelini e Mauro Bebiano Borim, ambos também obcecados pelo Fluminense, apaixonados pelo Fluminense. Ademar, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradeço também o Mauro e o Diego. Obrigado. Disponha. Vamos começar com as perguntas mais light, mais tranquilas. Com tanto time no mundo, por que tu se apaixonou pelo Fluminense? Rapaz, isso daí não se explica. Paixão não se explica, né? Paixão se sente e paixão se vive. Então, eu desde garoto comecei a frequentar o Maracanã e me apaixonei cada vez mais pelo Fluminense. Comecei numa torcida pequena chamada Juventude Tricolor, depois fui para Young Flu e passei lá um bom tempo. E aí depois, no decorrer do tempo, me tornei advogado e aí fui depois também para a política do clube, em 1996, onde comecei a participar da vida cotidiana e política do clube e ajudei, né, em diversos momentos decisivos da história do clube aí, contribuindo, mesmo na maior parte do tempo na oposição, mas contribuindo efetivamente para que o clube melhore nos seus mais diversos aspectos. Perfeito. Ademar Arraes, quando eu era criança, eu lembro muito do ataque do Fluminense, Rony e Magno Alves, né? E aí o Fluminense foi passando por altos e baixos e foi avançando no desenvolvimento do futebol até chegar a contratar jogadores de alto nível, como o Fred, como ele botou também na época o Conca, né? Então o Fluminense já teve momentos que ele colocou ataques ruins e ataques excelentes, já montou times horríveis e times maravilhosos. Essa oscilação do futebol do clube, segundo a sua experiência e expertise lá na política do clube, o que define montar um bom elenco ou um péssimo elenco? É a diretoria do clube? É a gestão do clube? Qual é o teu parecer sobre isso? É a gestão, né? É a gestão porque o que acontece? O Fluminense ele tem uma força imensurável, né? Em função da sua torcida, em função da sua história, em função de tudo aquilo que ele representa. Então, pontualmente, ele pode ser campeão sempre. Só que esse é o motivo principal pelo qual eu resolvi ser candidato. É a angústia de ver o Fluminense no topo e no ano seguinte estar disputando o rebaixamento. Isso ocorre exatamente pela ausência de profissionalismo, pela ausência de uma governança empresarial moderna e sobretudo, pela irresponsabilidade financeira dos gestores, né? Ao longo dos tempos, o Fluminense vem sendo administrado e não é uma singularidade dele, né? Isso ocorre no futebol brasileiro em regra, de maneira irresponsável, né? Diante de gestões temerárias, gestões que gastam mais do que recebem e gastam mal ainda, né? Porque ainda se gastassem bem, se investissem bem e nós tivéssemos um retorno esportivo
proporcional, mas nem isso. Então, a gente tem alguns títulos que a gente tem conquistado pontualmente, mas o clube não mudou, não transformou esses títulos num legado suficiente para que a gente dispute com consistência sempre todos os títulos. E é esse o nosso objetivo maior. Perfeito. Mas eu queria entender essa sua leitura. Você explicou muito bem, mas eu quero entender bem. Esses altos e baixos seria amadorismo, falta de profissionalismo ou proposital? Não, é um conjunto de tudo. Mas o clube hoje, hoje não, já há um bom tempo, ele serve mais a outros interesses que aos interesses do próprio clube. Então, não poderia dar em outra coisa, né? O clube nunca teve um planejamento estratégico, o clube não tem um plano diretor, o clube nunca teve uma auditoria de grande porte, o clube necessita de um anteprojeto de reforma estatutária urgente, porque o seu estatuto é completamente obsoleto, né? Nós não temos normas de responsabilização do dirigente por gestão temerária, nós não temos normas de compliance, nós não temos normas de planejamento estratégico, de limites orçamentários para que o gestor tenha limites nas contratações, né? Ele assina qualquer contrato de qualquer período. Então, por exemplo, o atual gestor assinou um contrato de 50 anos, ainda fez um empréstimo de parte desse período. Isso ocasiona efeitos imensuráveis para as gestões seguintes. E ele só vai ficar, só deveria ficar, né, durante 3 anos. Então, assim, são inúmeras implicações que fazem com que esse modelo arcaico, ultrapassado, tenha que ser mudado, sob pena da gente caminhar para a inviabilização esportiva e financeira, o que aconteceu com outros clubes que recentemente sucumbiram, né? Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Se você pegar os títulos da era Eurico e ver a realidade hoje do Vasco, você vai reparar muito bem o que é isso que eu estou dizendo. Se você pegar os últimos 10 anos de títulos do Cruzeiro e reparar a realidade do clube hoje, vocês vão ver isso também. O Botafogo também da mesma forma. Então, a estrutura do futebol precisa ser mudada urgente. Aliás, não é do futebol, dos clubes em geral, né? Porque muitas vezes eles culpam, inclusive, a área social e a área olímpica pelo futebol estar sustentando essas áreas e gerando déficit de caixa. Mas isso não é verdade. Tanto não é verdade que o gestor no Fluminense, por exemplo, o gestor que recebe a proposta orçamentária é o mesmo gestor que assina a prestação de contas, né, das 3 áreas. E as 3 áreas no Fluminense são deficitárias há tempos. Procura fazer isso na sua empresa ou na sua casa e veja como é que a sua vida e a vida da sua empresa vai ficar ao longo do tempo, né? Cheia de restrições, cheia de impeditivos e sem você poder alcançar voos mais altos, alcançar sonhos mais altos. E é justamente isso que a gente quer, colocar a bola no chão, organizar a casa e para que a gente possa dar voos mais altos. Perfeito. Caio, me permite fazer um complemento, por gentileza? Um exemplo do que o nosso futuro presidente externou agora, né, assim, espero, que dessa irresponsabilidade financeira. O Fluminense teve um ano muito bom financeiramente falando em 2023, quando ganhou a Libertadores, né, no início de 2024 venceu a Recopa, e neste período os gestores do Fluminense conseguiram aumentar a dívida do Fluminense. Então isso é um retrato fiel da falta de responsabilidade, porque quando você sabe que a sua receita foi a maior da sua história e ela é um ponto fora da curva, não é fruto de um investimento, que aquilo vai se tornar um ato ordinário, é um ponto que não é exatamente o que a gente pode esperar que aconteça todos os anos. Se nesse ano você aumentou a dívida, você acabou de decretar a falência da instituição.
No ano que você mais faz caixa, mais gera receita, você não consegue controlar a sua dívida, você está decretado a falência. Então, esse é o retrato da ineficiência e da irresponsabilidade financeira que os gestores do Fluminense têm hoje. É só esse complemento que eu queria fazer. Perfeito. Ademar, agora vamos aprofundar a sua entrevista. Quais as propostas de uma eventual gestão Ademar Arraes para o Fluminense? Eu já toquei em algumas aqui, né? Anteprojeto de reforma estatutária, logo de imediato, modificando toda a estrutura do clube, permitindo que o clube tenha uma gestão profissional. Hoje o estatuto ele é feito para manter esse status quo, para manter essa estrutura que só atende a interesses privados, alheios aos interesses do clube, através de contratos, benesses, empregos e outros favorecimentos a mais. Então, o que a gente entende sobre isso? Primeiro, anteprojeto de reforma estatutária, uma contratação de uma auditoria de grande porte, para que a gente tenha com isso credibilidade pública e notória, né, nas nossas contas, para que a gente utilize essa auditoria também como um mecanismo de auxílio à gestão. Além disso, um plano de repactuação da dívida, um plano concreto de repactuação e, junto com esse plano também, um programa de prevenção de novos passivos. Porque não adianta você repactuar a dívida e continuar alimentando a fábrica de dívidas com inúmeras ações que vão gerar outras dívidas. Vou te dar um exemplo. O Fluminense não recolhe FGTS de ninguém, né? Isso vai, em algum momento, estourar em algum momento. O Fluminense pagou esse ano 3 comissões técnicas, né, numa temporada só, pagando 3 comissões técnicas, a peso de ouro. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando, mas veja como o acúmulo disso gera um efeito monstro para o clube, né? Então, a gente também tem que trabalhar com a área de marketing terceirizada, no meu entender. Não dá mais para a gente ter o marketing que a gente tem. Nós precisamos alavancar recursos e, para isso, a gente precisa de uma área mais audaciosa e mais competente. Nesse sentido, nós precisamos acelerar o processo de licenciamento de produtos, né? Ter, inclusive, também uma melhor distribuição dos produtos nas lojas, nas lojas de franquia, inclusive, porque o pai e a mãe, que muitas vezes vão às lojas, eles não conseguem encontrar produtos para os seus filhos, os produtos licenciados ainda são muito limitados, você precisa atender a diversas camadas da sociedade. Não basta você ter uma camisa de R$700 e um casaco de R$2.000. Isso atende uma parcela da nossa torcida, mas isso não atende a camada mais carente de nossa torcida. Junto com isso, nós precisamos tratar melhor o torcedor. O torcedor está abandonado, né? O torcedor, tanto quando ele viaja, quanto no próprio Maracanã, ele está abandonado. Observe que nós passamos a ter o consórcio Fla-Flu e nós não temos um balanço sequer do consórcio, nós não temos um planejamento que tenha sido divulgado do balanço. O torcedor continua pagando uma fortuna nos bares do Maracanã, o torcedor continua sem estacionamento decente dentro do Maracanã. Agora, recentemente, em função até de uma denúncia da nossa campanha, né, eles passaram a utilizar o Célio de Barros, porque a gente vinha denunciando que aquilo lá estava ocioso. Só que eles botaram o estacionamento a R$80. E aí você soma um estacionamento com um lanche e com mais ingresso e tal, isso pesa muito para o torcedor. Vale muito mais a pena para o clube aumentar a base de torcedores que vai frequentar o estádio com assiduidade do que propriamente você extorquir uma pequena base
que já vai com sacrifício ali para o estádio. Uma pipoca hoje num estádio custa R$50, por exemplo, uma pipoca grande. Entendeu? É um valor exorbitante. O lucro é normal, isso não é normal. Entendeu? Isso o Fluminense tem que se envolver. Outra coisa, nós pagamos taxas no Maracanã ainda absurdas e pagamos por serviços que não são necessários. Por exemplo, a quantidade de grades que tem no Maracanã. Você chega lá, tem mais grades que a Disney. Isso tem que acabar, porque aquilo ali é aluguel. A quantidade de prestadores de serviços daquela empresa Sunset também é uma quantidade absurda. Tudo isso é dinheiro do clube que precisa ter um tratamento melhor. E, sobretudo, o foco maior tem que ser o torcedor e o associado, né? Eles têm que ter veículos de, por exemplo, hoje em dia o sócio-futebol tem um problema, para ele utilizar, para ele consertar esse problema junto ao clube, é uma desgraça para ele ser atendido, né? É muito difícil. Então, nós precisamos melhorar esse relacionamento com o torcedor. Com o associado, pior ainda. Nós não temos uma ouvidoria dentro do clube. Simplesmente não temos. Então, tudo que acontece dentro do clube, não são poucos os problemas, sequer existem mecanismos de correção, né? Então, assim, já falamos do torcedor, já falamos de propostas em geral. Outra questão também é o planejamento estratégico. Nós precisamos ter um plano de voo. O clube precisa ter um planejamento de curto, médio e longo prazo para todas as suas áreas. Eu não posso querer almejar a ser campeão mundial e continuar contratando o Paulo Baia e mandando embora os jogadores da base. Eu preciso ter um planejamento que ele se integre uma área com a outra, a ponto de possibilitar que a gente faça um trabalho que atinja as metas planejadas. Mas nós não temos nada disso. É tudo de acordo com a cabeça do presidente. E isso em todas as áreas. É no futebol, é no social e é no olímpico. Vou te dar um exemplo no social. Ele simplesmente acordou e achou que devia botar uns quiosques no meio do clube, no meio da entrada principal do clube. Foi lá e botou uns quiosques horríveis, uma coisa absolutamente fora de propósito, e botou lá, entendeu? E agora ele está fazendo como se fosse obra de prefeitura do interior, né? Aqueles prefeitos do interior, para se reeleger, eles às vezes fazem obras emergenciais perto da eleição. Está fazendo isso lá. Mas ele esquece que nós não temos uma academia dentro do clube, nós não temos um salão de jogos. Eles estão quebrando a sauna de novo, estão quebrando a sauna toda, né, para inaugurar perto da eleição, e por aí vai. Nós não queremos isso, nós queremos que seja feito um plano diretor, e a partir do plano diretor, os sócios estabeleçam as prioridades daquilo que eles pretendem, daquilo que eles querem. Não bastasse isso, o presidente tem que ter postura de presidente. Presidente não é para ficar em vestiário abraçando o jogador, né? Existem papéis dentro do clube, esferas de competência. O presidente, ele tem que ser a última palavra e não a única palavra do clube. Hoje, ele é a única palavra, e isso é muito ruim. Diversos problemas que nós temos no futebol deve-se a esse fato. Então, eu sendo eleito, nós teremos o futebol sendo gerido por profissionais, com a supervisão e decisão final do seu presidente, é claro, mas definido fundamentalmente por elementos técnicos e profissionais. Não é possível mais que o sujeito que não é da área, que teoricamente é amador, né? E eu digo teoricamente, porque é difícil acreditar que uma pessoa que fica em regime full-time durante quase 10 anos no clube seja realmente um amador, né? Sobretudo porque ele tem negócios no futebol. O atual presidente, Mário Bittencourt, vive do futebol, né? Ele advoga para o Santos, ele advoga para o Grêmio e para diversos outros clubes. Ele tem interesses,
né, no futebol, e esse é outro meu diferencial. Eu não tenho esse tipo de interesse. Eu não quero ser chefe de delegação do Brasil, eu não advogo para clube nenhum. O meu interesse único é representar da melhor forma o Fluminense. No esporte olímpico, nós também teremos a questão da defesa institucional. Por quê? Porque nós precisamos, não se faz esporte olímpico sem projetos incentivados. Isso no Brasil todo. E para nós termos projetos incentivados, nós precisamos não apenas elaborar os projetos, mas também trabalhar pela captação de recursos para esses projetos. E cabe ao presidente do clube ficar à frente disso. Como cabe ao presidente do clube ficar à frente de todas as questões macro do clube. E não dentro de vestiário, abraçando o jogador, fazendo pré-eleição. Quem deve fazer pré-eleição é o técnico. Quem deve fazer pré-eleição são os jogadores. Eventualmente, o presidente do clube pode ir ao vestiário para falar em algum momento maior, algum momento decisivo, algum esclarecimento que ele precise dar. Isso é outra coisa. Mas nós não podemos banalizar a figura do presidente. O presidente do clube é a figura maior, é aquele que vai defender os interesses do Fluminense na contratação, na rescisão, na fiscalização dos contratos. Então, por isso que ele não pode ser o parça dos jogadores, né? Ele tem que manter um certo distanciamento para que ele possa agir da melhor maneira possível. Por fim, é claro que eu posso estar esquecendo alguma das propostas, né? Porque são muitas, e quem tiver interesse pode ir lá no nosso site, www.ademararrais.com.br. Lá estão todas as propostas. Além disso, eu estou detalhando, fazendo detalhamento dessas propostas nas redes sociais da campanha. O Instagram, que é a rede principal, é @ademar.arrais. Então, quem quiser ir lá, será muito bem-vindo e poderá acompanhar todos os detalhes dessa campanha. E aí eu queria falar um pouco também da visão social do clube de futebol, né? Nós também temos uma visão de que o clube de futebol precisa de uma área de responsabilidade social e uma área de ação social, né? Para que ele tenha também a valorização da sua marca através de meios onde ele devolve para a sociedade, inclusive os benefícios que ele recebe em termos fiscais e em outras questões. Um clube, ele é muito mais do que a sua parte esportiva, né? Ele tem como devolver muito mais para a sociedade. Em termos de formação, tem também a formação de grandes atletas, né? Para grandes competições, mas tem também a formação do cidadão em geral, né? Quantas pessoas foram formadas em Xerém e no clube no geral, em todos os esportes, e tem também a questão do retorno que a gente dá para a sociedade através de campanhas que podem ser realizadas sem custo nenhum, mas que voltam para o clube no fortalecimento da sua marca. Todos os grandes parceiros das grandes marcas do planeta querem se vincular a instituições que estão ligadas a esse tipo de atitude. Por exemplo, a questão de banco de sangue, que a gente pode fazer uma vez por mês. Nós estamos aqui na mesa com o embaixador da Colgate, né? Nosso querido Michelini, que é o embaixador da Colgate, e aí a gente já tem ideia também de fazer um programa utilizando, né, empresas como a própria Colgate, que tem interesse e doa, né, para a higiene bucal, né, para a gente fazer isso com crianças crianças carentes que possam ir, por exemplo, uma vez por mês ao estádio ver o jogo do Fluminense. Mas, Ademar, desculpa interromper. Eu adorei as suas propostas. Você foi bem objetivo e claro
na questão da administração do clube, propostas de gestão do clube, propostas de fortalecimento do futebol, propostas do fortalecimento do esporte olímpico, as questões sociais, começar a fazer o Fluminense ajudar nas questões sociais da cidade. Concordo com tudo isso, tu está de parabéns, mas eu estou com uma dúvida. Na sua gestão como presidente do Fluminense Futebol Clube, qual o seu projeto para os PCDs? Para início de conversa, criar acessibilidade no clube. Porque não tem sentido nenhum você ter um clube hoje que não tem acessibilidade, né? Para início de conversa é isso. Além disso, aliás, hoje que a gente tá gravando aqui, né, é o dia da conscientização do autista. E eu, inclusive, fiz uma postagem sobre isso, porque a ideia é que o Fluminense a arquibancada do Fluminense, ela tem que ser plural, ela tem que ser democrática, ela tem que atender a todos os segmentos. E os PCDs é um dos segmentos da sociedade. Então, para início de conversa, acessibilidade. Mas, além da acessibilidade, nós temos como realizar outras espécies de programas. Agora, veja, eu não gosto de fazer promessas demagógicas. Eu gosto de trabalhar dentro da realidade. Hoje eu não tenho nada, eu não tenho sequer acessibilidade. Então, criando acessibilidade, nós passaremos a dar voos mais altos nesse aspecto também. Poderemos, né, por exemplo, ter espaços onde os PCDs poderão praticar esportes, poderão conviver no clube com mais tranquilidade. Aliás, com mais tranquilidade não, eles poderão viver melhor no clube, né? Porque hoje a acessibilidade é zero, né? Nós temos, até mesmo para o dia a dia, eles têm que dar a volta no clube e tentar ir pela rampa, mas mesmo assim terão diversos problemas. Então, eu entendo que a gente tem que galgar passo a passo. E isso vai estar, com certeza, no plano diretor. É por isso que não dá para o presidente, seja ele qual for, para ele ficar tirando coisas da cabeça dele. Por exemplo, eles agora estão descendo a marreta lá no marreta de obra, né? Em cima do bar do tênis. O espaço ficou esvaziado durante 5 anos. E agora, no momento da eleição, eles estão quebrando lá. Pelo que estão dizendo, vai ser uma sala de jogos. Mas como é que eu posso ter uma sala de jogos se eu não tenho acessibilidade, se eu boto um quiosque no meio do clube, se eu não tenho uma academia dentro do clube? E é prioridade uma sala de jogos? Quem deveria definir isso é o próprio conselho do clube, que representa os associados. Mas isso deveria ser feito de maneira profissional. Ou seja, o conselho dialoga, determina, olha, as prioridades são essas aqui, que a gente tem. A gente convoca, ou através até de uma comissão, a gente convoca um escritório de contabilidade, faz uma concorrência, né, de projetos, eles apresentam o projeto, a gente escolhe o projeto que melhor atende aos nossos interesses, e a partir daí a gente tenta viabilizar ano a ano o que é necessário para o clube. Mas observa, de forma escalonada, de acordo com as possibilidades, e de forma a atender o interesse do associado, e não do gestor, e não da cabeça do presidente. O clube, e é isso que a gente tem que passar a ter essa noção, o clube não é um brinquedinho do seu presidente, né? O clube, o presidente está lá temporariamente. E eu agora, inclusive na nossa plataforma, tem muito claro o seguinte: eu serei o último presidente amador do Fluminense. Porque não é mais possível isso. Eu não posso botar um amador para ficar controlando e administrando 600 milhões do clube, né? Eu tenho que ter, para todos os espaços do clube, uma profissionalização.
Não é possível, isso independente até da natureza jurídica do clube, se vai virar SAF, se não vai. Não é possível mais a gente ter o que a gente tem atualmente, porque isso favorece ao falso amadorismo, ao sujeito que se coloca como amador, mas na prática ele não é amador coisa nenhuma, porque ele acaba se beneficiando direta ou indiretamente da estrutura do clube. Entendeu? Então, objetivamente, em relação aos PCDs, eles terão acessibilidade e dentro do plano diretor a gente pretende iniciar esse processo. Depois a gente vem com projetos mais avançados. Permite-me, Caio? Por favor. Caio, o Fluminense foi fundado em 1902. Tem sua sede em Laranjeiras, que hoje é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. E não sei se você tem conhecimento, mas o primeiro jogo realizado pela seleção brasileira foi dentro do campo do Fluminense, em Laranjeiras. Aquela sede tem que ser respeitada e hoje não é. Aquela sede hoje passa por algumas reformas que têm cunho estritamente político e que não atendem à necessidade dos sócios. Você tem um clube social que tem um espaço gigante, que pode oferecer aos seus sócios conforto e lazer em grandes proporções, e hoje não tem absolutamente nada que ali você possa dizer eu tenho orgulho de ter isso, a não ser o seu parque aquático, que o Fluminense tem um bonito parque aquático, mas eu não sou fã de ir à piscina. O que eu faço no Fluminense? A sede está sendo toda ocupada por terceiros, como o Ademar colocou, com quiosques que agridem a arquitetura do clube, agridem, não só no seu formato arquitetônico, mas também na sua cor, né? Então, eles são berrantes, eles são... você olha para uma coisa que deveria ser bonita, que deveria ser clássica, e vê um objeto ali no meio que não está dentro do contexto. Então, aquela sede precisa de amor, porque aquilo é um símbolo do Fluminense, é um símbolo de orgulho do torcedor. A gente tem muito orgulho do futebol, mas a gente tem que se preocupar com o social, porque o social ele precisa gerar seus próprios recursos. O social tem que gerar recurso para cuidar do social, né? E isso só vai acontecer quando você tiver atrativo, quando o clube for atrativo. Você tem exemplos de clubes aqui no Rio de Janeiro que são espetaculares e aquilo tem que servir de exemplo a gente. A gente tem que ir lá buscar ideias, fazer parcerias, tem que ir lá, que bacana isso aqui, vamos fazer também. Como é que você fez? Me ensina como faz. E se despir deste orgulho de que eu faço, eu sou eu que mando, tudo que vai ser do meu jeito, que é como a coisa é conduzida hoje. Então, aquele clube precisa de amor, ele precisa de carinho, ele precisa de respeito, porque Fluminense sempre foi gigante. Ele pode não ser hoje o melhor, mas sempre foi e sempre será o maior. Então, temos que cuidar daquilo com muito amor. Perfeito. Agora vamos trazer as perguntas complexas que nos expõem bastante. Ademar, nos anos 90, nos anos 2000, o falecido Eurico Miranda, o ex-presidente do Vasco, ele foi a única voz que gritou contra a privatização dos clubes de futebol. Ele achava uma bizarrice você transformar um clube de futebol numa empresa, numa multinacional. Porque o Eurico Miranda, na época, alegava que se a empresa der lucro, amém. Mas se ela falisse, como é que ficaria o coração dos torcedores? E que clube nunca poderia ser uma empresa. Qual é a sua leitura de administração de clube? É administrar o Fluminense como clube? É administrar o Fluminense como empresa? Qual a tua leitura disso? A minha leitura é que não há nenhuma proibição. Eu sou favorável à SAF, tá? Mas eu entendo o seguinte, a SAF não é panaceia de nada. Ela não existe milagre. Então não vai ser, virou SAF, então no dia seguinte está tudo resolvido. Lê de engano. Virou SAF, eu vou para casa porque não tem mais o que fazer. Lê de engano. E as experiências estão aí que não me deixam mentir. O que acontece é o seguinte, você tem experiências de SAF, de clube empresa, né? Porque SAF é uma denominação brasileira. Então você tem experiências de clube empresa que deram certo, né? Estão dando certo,
como você tem experiências de clube-empresa que são experiências fracassadas, né? Inclusive no Brasil. Você tem experiências de sociedades sem fins lucrativos que deram certo e continuam dando, como você também tem experiências que não deram. O Real Madrid não é clube-empresa, né? É um dos maiores clubes do Brasil, do mundo, né? Então, assim, mas qual é o diferencial? É justamente a gestão, é a governança. E aí, como fazer? Tem uma pergunta que poucas pessoas se fazem. Existe alguma proibição de você ter, na sociedade civil sem fins lucrativos, uma estrutura de SAF, ou seja, uma estrutura toda profissional? Não. Não existe nenhum impedimento. Mas por que isso não acontece? Não acontece exatamente porque a maioria dos clubes brasileiros são associações civis sem fins lucrativos, onde grupos e pessoas estão se beneficiando do caos. Estão se beneficiando através das benesses, dos contratos, dos cargos, financeiramente e politicamente. E, portanto, para essas pessoas não é interessante mudar. Para elas é interessante continuar com o modelo atual do futebol brasileiro. Então, uma coisa que eu te falo é o seguinte, você pode ter sucesso sendo associação civil sem fins lucrativos? Pode. No modelo brasileiro, modelo padrão, que é o do Fluminense, você pode? Não, não pode. Não pode. Eventualmente, você vai ganhar títulos, como o Fluminense mesmo ganha. Você pode ganhar títulos pontualmente, mas você ter uma administração consistente e que não passe os sufocos que a gente passa, você não vai conseguir. Entendeu? Não vai mesmo. Porque é um modelo que não atende aos interesses do clube, ele atende aos interesses de terceiros. Entendeu? No modelo profissional, diversas situações que a gente está passando no Fluminense, isso não existiria. No modelo profissional, você não rasgaria dinheiro como o Mário Bittencourt rasga no Fluminense. É impossível, cara. Porque, é justamente isso que acaba justificando o discurso de quem é a favor da SAF. Quem é a favor da SAF utiliza exatamente o que os gestores fazem atualmente no futebol brasileiro para dizer, não tem jeito, tem que tirar da mão desses caras. Porque o cara botando do próprio bolso, ele não vai fazer isso. Esse é um dos argumentos principais de quem defende a SAF, né? Então, assim, eu acho que eu sou favorável à SAF, mas eu acho que para você ter uma SAF, você precisa ter muita cautela no trabalho preventivo, né? Você precisa fazer os estudos necessários, os estudos financeiros, orçamentários, precisa saber o que você vale, né? Fazer o valuation, por exemplo, de Xerém, do clube em geral, porque como é que você vai vender o que você desconhece? E não pode jamais fazer um processo sem transparência, como o atual presidente do Fluminense quer fazer, onde ele é um beneficiário também como CEO, onde o próprio BTG é quem detém os estudos necessários à venda. Não pode. O Fluminense é que tem que ter os estudos dele, é que tem que saber o valor de quanto ele vale, de quanto ele pretende vender os seus ativos e por aí vai. E se você continuar como sociedade civil, sem fins lucrativos, você também tem viabilidade. O Fluminense é extremamente viável. Agora, tem que profissionalizar. Não dá para o clube continuar sendo brinquedinho do seu presidente. Entendeu? Para ele brincar de futebol, para ele comandar absolutamente tudo no futebol, comandar absolutamente tudo no clube, não. Por melhor que seja, ninguém será melhor que todos nós juntos. Perfeito, perfeito. Ademar, eu também estou com uma outra curiosidade.
nós tivemos na história do futebol carioca 2 exemplos de sucesso administrativo. Um deu muito certo durante anos, mas depois caiu. E o outro dá muito certo até hoje. Volto a repetir, o Eurico Miranda nos anos 90 e 2000 foi a década de ouro do Vasco. O Vasco ganhou quase tudo, menos o Mundial. E o Eurico Miranda não tinha nada de gestão empresarial, era gestão de clube da maneira dele. E nós tivemos o exemplo do Bandeira de Melo no Flamengo. Ele pega o clube todo quebrado, todo endividado, e transforma o clube numa potência nacional e mundial, cheio de dinheiro. Qual desses 2 modelos mais se aproxima do Ademar, o do Eurico ou do Bandeira de Melo? Bandeira de Melo, sem dúvida nenhuma. Eurico Miranda não é modelo de exemplo para ninguém. O Bandeira de Melo, ele fez, não ele sozinho, é bom deixar claro, o grupo que entrou com ele, e é isso que falta muitas vezes no Fluminense, é a noção de que muito mais do que disputas internas e disputa de nomes, nós precisamos de um grupo de pessoas que ingresse na gestão do Fluminense e que pretenda mudar o status quo, que pretenda parar com a gestão temerária, arrume a casa para a gente dar voos mais altos, né? Isso foi feito no Flamengo. Inclusive, você pode observar que mudaram os presidentes e cada vez eles estão profissionalizando mais, né? Cada vez eles estão melhorando mais a qualidade da gestão deles. Eles possuem defeitos, como todo mundo possui, mas eles estão anos-luz na nossa frente. Não é à toa que é importante observar o seguinte, as pessoas falam assim, não, mas o Flamengo tem mais dinheiro. O Flamengo sempre teve mais dinheiro que a gente, sempre, infinitamente mais. Até muitas vezes com a nossa ajuda, diga-se por sinal, porque muitos dirigentes nossos avalizaram contratos absurdos onde o Flamengo tinha vantagens bizonhas. Mas o fato é que eles sempre tiveram mais dinheiro, mas eles se organizaram. É indiscutível isso. Eles se organizaram a partir do Bandeira de Melo. O Eurico não. O Eurico é um modelo do futebol brasileiro e que em determinado momento teve oportunidades esportivas e obteve. O Vasco não está na situação que ele está atualmente, não é por um passe de mágica, não é por uma atitude isolada de um ou outro presidente. É por um conjunto de erros que vem ao longo dos tempos, que, aliás, o Fluminense também vem cometendo erros muito parecidos, se não iguais, né? E que, se não sair dessa rota, vai caminhar para o mesmo resultado de inviabilização esportiva e financeira que acabou o Vasco. E é isso que a gente não quer. O Vasco, não, ao contrário do que o senhor Mário Bittencourt fala, o Vasco não acabou na situação que ele acabou porque as pessoas ingressaram em juízo e brigaram em juízo. Muito pelo contrário, se tivesse brigado em juízo lá atrás, teria evitado esse caos absurdo que aconteceu. Ele chegou a essa situação exatamente porque, veja, o futebol, o torcedor, ele vê muito o resultado, né? Então, ele muitas vezes, ele quer saber da bola dentro do gol e do título. Só que quem participa do dia a dia do clube, da vida do clube, não pode ter essa visão míope, sob pena de acontecer isso que aconteceram com todos esses clubes que eu já citei, né? Nós não queremos isso para o Fluminense, pelo contrário. Eu quero ser o presidente que, muito mais que grite campeão na minha gestão, isso também, porque eu sou torcedor louco pelo Fluminense. Então eu quero gritar campeão, mas mais do que isso, eu quero que o Fluminense esteja preparado para os próximos 10 anos gritar campeão. Se eu terminar a minha gestão e o Fluminense estiver preparado para os próximos 10 anos, ele está uma máquina de títulos, ou seja, dele está preparando as próximas gerações de tricolores, eu teria cumprido o meu papel. Eu não estou lá para atitudes demagógicas.
atitudes populistas, atitudes onde eu busco o holofote para mim. Não é isso que eu quero. Eu quero o holofote para o clube. Eu quero que o clube vença sempre e não por uma coisa pontual. Ele venceu aqui e ano que vem ele está disputando o rebaixamento. Eu não aguento mais essa situação. Entendeu? A gente precisa aproveitar os legados, inclusive, dos títulos. A Unimed passou pelo Fluminense. Qual foi o legado que nós aproveitamos do período Unimed, se não dos títulos? Né? Nós fomos campeões da Libertadores. Qual foi o legado que nós aproveitamos da grande receita, como falou o Borim, que nós tivemos com a Libertadores e com a Recopa? Ao contrário, nós aumentamos a dívida. Então é isso que nós não queremos mais. A frase é muito simples. Não, mas o Mário Bittencourt ganhou a Libertadores. Primeiro que ele não ganhou nada, ele é dirigente. Né? Ele teve seus méritos enquanto dirigente, mas ele não ganhou. O próprio técnico, que é muito mais importante do que o dirigente, saiu do Fluminense e o Fluminense não acabou por causa disso. Né? O raciocínio deve ser o seguinte: se nós ganhamos uma Libertadores e uma Recopa com o Mário Bittencourt, imagine o que nós podemos ganhar sem ele. Muito mais. É isso que nós temos que raciocinar. O último presidente do Flamengo, Landim, ganhou 13 títulos, disputou 21 finais, ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, e ainda aumentou a receita do Flamengo para quase 1 bilhão e 300 milhões. Pois bem, perdeu a eleição de lavada. Sabe por que ele perdeu a eleição? Porque o associado do Flamengo e o torcedor do Flamengo disseram o seguinte: ganhou sim, mas o Flamengo é maior do que você. E é isso que nós vamos fazer com o seu Mário Bittencourt. Nós vamos dizer na urna que ele não é maior do que o Fluminense, que o Fluminense merece muito mais e terá muito mais com uma administração que pense nos interesses do clube. Estamos caminhando para o final, Ademar. Antes de eu falar... Me permite? Claro, por favor. É importante lembrar que SAF não é um modelo engessado. Okay. SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, existem modelos diversos. E eu arriscaria dizer, não sei se o Ademar e o Diego vão concordar, que aqui no Brasil nós não temos sequer 2 SAFs iguais. De todos os clubes que já enveredaram por esse caminho, já se enveredaram por esse caminho, eu acho que não há 2 modelos repetidos. Você pega o modelo do Cruzeiro é um, do Red Bull, do Bragantino Red Bull é outro, Botafogo é outro, então assim, Vasco é outro, e aí você vê que alguns modelos dão certo. Quando a gente fala SAF, então, é notório perceber que tem que haver uma preocupação com o modelo que você vai trazer. Que é isso que nos preocupa. Né? Quando a gente fala hoje da SAF, a preocupação que a gente tem dessa gestão trazer uma solução desse modelo, é que modelo de SAF ele trará. Porque a gente sabe que SAF funciona e algumas funcionam e outras não. Eu não vou aqui dizer o que está funcionando, o que não está funcionando, não vamos entrar nesse mérito. Né? Todo mundo que está acompanhando o futebol pode fazer seu juízo de valor daquilo que está ok e do que não está. Eu estou dizendo que a SAF não é uma coisa única que você vai lá e compra numa prateleira e bota dentro do clube. Não é uma coisa uniforme. Não é uma coisa uniforme. Então, é preciso muito cuidado, é preciso que você, primeiro, aproveite o que já aconteceu para tomar como ensinamento, saber o que não deve ser feito e saber o que deve ser seguido. Né? Então, a preocupação daquilo que a gente quer trazer como gestão para o Fluminense é trazer uma SAF sim, mas trazer uma SAF no modelo que vai tornar o Fluminense, vai fazer com que o Fluminense retorne à sua glória como já teve no passado. Né? Um clube que tem respeito internacional e é mundialmente reconhecido como um grande clube de futebol. Perfeito. Eu queria ficar horas aqui, mas estamos caminhando para o final, Ademar. Então eu reservei 2 perguntas para ti. Uma ainda sobre Fluminense e outra sobre seleção brasileira. Então vamos finalizar com o Fluminense. Como vai ser a gestão Ademar Arraes? Vai ser uma gestão autocrática, monocrática ou participativa? Não, completamente participativa. Completamente. Isso vai desde do voto online, né, que eu pretendo implementar nos primeiros dias de campanha, e que servirá não apenas para o sócio futebol votar para presidente,
mas para ele votar em diversas situações que o clube necessite. Por exemplo, por que não disponibilizar modelos de camisa para o sócio futebol escolher a que ele prefere que seja adotada pelo clube, né? São atos como esse que fazem uma gestão participativa com o sócio futebol. O sócio futebol, na minha gestão, ele vai ter pertencimento, ele vai se sentir parte do todo. Ele não vai ser utilizado apenas como mecanismo de me eleger, não. Como de eu realizar promessas para ele e depois eu voltar só na próxima eleição, né, e tratá-lo de maneira ruim durante esse período, de maneira alguma. Nós trataremos muito bem o sócio-futebol nesse sentido. E participativa também com o associado, né, e quando eu falo da ouvidoria é por causa disso, porque a ouvidoria é um instrumento de correção permanente do que vem acontecendo no clube, e não bastasse isso, nós precisamos também dar voz ativa a determinados segmentos que estão afastados do clube. Vou te dar um exemplo. Nós temos pouquíssimas mulheres participando da vida cotidiana do Fluminense, né? Nós queremos mais mulheres dentro do clube participando da vida cotidiana e da própria política do clube. A visão feminina é uma visão muito importante. Nós temos que ter uma gestão inclusiva, né? As portas da presidência sempre estarão abertas aos associados em geral, aos torcedores, claro que de maneira organizada, né? Mas sempre estarão abertas a contribuições. O Fluminense é grande demais para que uma pessoa se ache a toda poderosa, porque ela deu 2 treinos, então ela acha que todo mundo é imbecil, porque ela deu 2 treinos e ela é superior a todas as outras. Não é a minha visão, muito pelo contrário. Eu falo bastante, tenho até essa fama de falar bastante, mas eu sei escutar, convivo muito bem com isso, com a questão coletiva, com a coparticipação, e acho eu que o clube vai voltar a viver os seus grandes dias do passado, mas diante de uma modernidade, diante de uma participação que as pessoas vão ficar impressionadas. Não tenho dúvida nenhuma disso. No dia a dia do Fluminense vai mudar completamente, porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa. Elas estão acostumadas, hoje em dia, com quase um imperador à frente do clube, uma pessoa que decide as coisas unilateralmente, sem se consultar com ninguém. Basta ver como é a organização do futebol, entendeu? Você não tem... ele e os profissionais. A gente não sabe de absolutamente nada, a gente não em termos de o portal da transparência, é uma transparência opaca, as contratações são feitas de modo obscuro também. Sabe o que me assusta? Se você acompanhar a história, o Fluminense sempre teve intelectuais, e não foi um ou dois, não, vários e vários intelectuais em vários momentos da história que eram apaixonados pelo Fluminense, que eram tricolores. Mas as gestões passadas, vamos respeitar o português, as gestões passadas, era sempre, como tu falou, um imperador. Era um cara que mandava sozinho e vinha tudo da cabeça dele. Ele não escutava o coletivo. Então, quer dizer, um clube que é formado por intelectuais que não tinha democracia de verdade. Sim. E eu fico muito a cavaleiro com isso, porque eu fui eleito 4 vezes para o Conselho do Fluminense. Eu contribuí diretamente para a aprovação da eleição direta para presidente. Depois eu contribuí diretamente para a aprovação da categoria de sócio-futebol e do seu direito de voto. E eu venho lutando muito para a implementação do voto online, a ponto, inclusive, de ter ajuizado uma ação judicial na eleição passada, mas, infelizmente, o judiciário não quis se envolver no assunto, disse que era uma questão interna corporis. Eu discordo, mas, enfim, decisão judicial. E
no sentido de implementar. Por quê? Porque o voto do sócio-futebol, independente de a quem ele vai favorecer, é a concretização do poder a quem deve comandar o Fluminense, que é o seu torcedor. O Fluminense só é grande por causa do seu torcedor, por causa da sua torcida. O Fluminense não é grande pelo seu dirigente. O Fluminense não é grande, com todo respeito, por causa do seu waterpolo, da sua natação. Ele é grande por causa do seu torcedor, né? Nem mesmo por causa dos seus jogadores o Fluminense é grande. Sim. O Fluminense, às vezes eu vejo assim, não, mas a torcida não paga o salário dele diretamente. Paga sim. Você que pensa que não paga. Quando ele faz o contrato dele, aquele contrato só foi assinado pelo tamanho que o Fluminense tem da sua torcida. Se o Fluminense tivesse o tamanho do Olaria, o contrato que viabilizou o pagamento daquele jogador não teria sido assinado nas bases que foi. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com esse torcedor e tirar das mãos dos velhos feudos do clube esse poder decisório para a eleição do presidente. Por quê? Porque é que eu tenho raiva dos velhos feudos? Não. É por um motivo simples. É porque esses velhos feudos, eles trocam apoio por empregos, contratos e benesses. Se a gente não combater isso, os interesses do Fluminense continuarão num segundo plano e a gente continuará elegendo presidentes descompromissados com os interesses maiores do clube. Perfeito. Agora, eu não poderia encerrar o podcast antes de fazer uma pergunta específica para ti, já não é mais sobre o Fluminense, é sobre a seleção brasileira, porque sempre que eu vejo algum conhecedor de futebol, eu não perco a oportunidade de perguntar o que eu vou te perguntar agora. A seleção brasileira já foi a maior potência do futebol mundial, planetário, do sistema solar, da galáxia. Nós já tivemos os deuses do futebol em cada década, em cada ano, sempre os melhores dos melhores. O que está acontecendo com a seleção brasileira que não se produz mais Pelé, Garrincha, Rivelino, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho? O que está acontecendo com a seleção brasileira que não ganha mais nada? Ela vai acabar, ela está falida, você vê esperança? Qual a tua leitura disso? Bom, eu não sou dos mais entusiasmados com seleção brasileira. Eu confesso a você que eu sou... meu fanatismo está todo exclusivo para o Fluminense. Estou sendo bem sincero. Mas, em termos de seleção brasileira, a visão que eu tenho é o seguinte. A seleção brasileira é um pouco fruto... Pouco não. Ela é fruto, ela é um reflexo da organização do próprio futebol brasileiro, né? Infelizmente, se você pegar essas seleções que tem jogado aí, você vai observar que a maioria dos jogadores, inclusive, vem de fora, né? Eles não estão mais jogando no Brasil. E quando o sujeito vai para lá, muitas vezes ele perde um pouco a identidade, né? Ele fica mais frio, ele fica... Menos patriota. Exato, ele fica muito mais preocupado com valores, ou melhor, muito mais preocupado com dinheiro do que com valores, né? Porque quando a pessoa tem valores... E antigamente nós tínhamos isso. Isso é para início de conversa. Outra coisa também é o seguinte. As divisões de base dos clubes, elas têm produzido grandes atletas, mas eles saem daqui muito cedo, né? Hoje em dia, como tem muita gente que sabe que a gente é envolvido com a política de clube e tal, tem muita gente que entra em contato achando que você tem como botar o jogador tal ou qual. E hoje mesmo teve um colega de empresa que veio me falar isso. Pô, Neymar, eu tenho um amigo que e é sempre o Pelé, né? Ele sempre vem te falar como se fosse o Pelé que ele conhece. E aí, pô, tem um amigo, não tem como encaixar lá, não? Eu digo, não tem, tal. Só que na maioria das vezes, quando eles vêm falar isso,
eles vêm falar com a pessoa já, com o jogador já com 23, 24 anos. Isso já era, meu. Hoje em dia o jogador sai com uma idade muito pequena, né, para ele dar voos mais altos. Então, veja, por exemplo, as vendas, as últimas vendas que o Palmeiras fez. Com as 2 vendas do Palmeiras, a gente pagava quase que a totalidade da dívida do Fluminense. Entendeu? 2 vendas de 2 jogadores. Então, mas por isso que eu estou te falando, é que, assim, nós precisamos tratar as divisões de base de outra maneira, e precisamos fazer com que esses jogadores fiquem mais no país, né? A gente segure. A gente está vendo aí no Campeonato Mundial agora que o valor do jogador brasileiro, né? Apesar da gente ter o Everaldo dentro do campo, nós temos tantos outros que são de jogadores valorosos e que poderiam estar tranquilamente em clubes europeus e que estão no Brasil. Mas a gente precisa segurar os melhores valores um pouco mais aqui, valorizar mais as vendas, né? E para isso, o que precisa? Melhorar a gestão dos clubes. Porque, veja, ninguém segura o jogador. Primeiro que já existe uma diferença de moeda tremenda, né? Brutal. Segundo, que com a organização do futebol brasileiro, você tem pouquíssimos clubes com condições de dizer não a uma negociação. A grande maioria dos clubes brasileiros vendem a preço de banana e prematuramente, mas porque já estão todos encalacrados. Por quê? Por tudo aquilo que a gente conversou ao longo do podcast. Sim. Pelo modelo arcaico, ultrapassado e completamente amador. É por isso que nós precisamos profissionalizar. É por isso que nós precisamos mudar a mentalidade. Quando eu falo da questão de não deixar o clube ser um brinquedo do seu presidente, é por isso. Porque depois ele vai embora cuidar da vida dele e o clube está todo arrebentado. Sim. Entendeu? E essa é a realidade. O Fluminense já passou, no meu entender, já passou em muito de 1 bilhão de dívida. Só que ele construiu essa dívida de uma hora para outra? Não. Ele construiu essa dívida através de inúmeras gestões, inclusive da atual, que tem condutas absurdas. Faz isso na sua casa e na sua empresa, para você ver como é que vai ficar a tua vida. Aí no clube eles acham normal, não, futebol é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Você tem que tratar... Exemplo, se você recebe uma proposta orçamentária prevendo um déficit, você tem que devolver a proposta e dizer, amigo, faça a devida adequação, porque eu não posso ter déficit. Ah, mas não pode de uma hora para outra. Não, mas isso não é de uma hora para outra. Há anos que o esporte olímpico e o social estão deficitários. Dizem assim, mas a mensalidade do social é muito barata. Mas o que você oferece? Nada. Você vai na secretaria, o piso encardido, infiltração, atendimento ruim, máquina para atendimento quebrada, você já entra no clube, o sistema de entrada todo deficitário, o funcionário mal vestido, são atenciosos e tal, isso eu não estou falando dos funcionários, pelo contrário, os funcionários são maravilhosos, são atenciosos e tal, não é esse o problema. O problema é o sistema. Você não tem uma entrada de reconhecimento facial. Não tem um controle de acesso. Isso, nenhum, não zero. Tem controle de acesso, não tem estacionamento também, o estacionamento é deficitário também. E tudo isso parece que é normal, parece que virou rotina. Não, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Vamos mudar isso. Claro. Entendeu? Perfeito. Ademar, terminamos o podcast, mas antes de encerrar, eu vou te dar 2 minutos para suas considerações finais. Não, primeiro agradecer a minha coordenação de campanha, na pessoa aí do Michelini e do Borim, e agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando na campanha. A campanha vem crescendo consideravelmente.
Eu estou muito orgulhoso da campanha que a gente já vem fazendo. Ela vai ser intensificada cada vez mais. A gente está fazendo uma campanha para disputar e vencer a próxima eleição. Não é fácil, porque a utilização da máquina de uma maneira irregular é muito grande, né? Em desfavor de qualquer chapa de oposição. E eu quero conclamar aí a todos os torcedores que quiserem participar da vida do clube, quiserem conhecer melhor a minha história, a visitar o nosso site da campanha, www.ademararrais.com.br, e nas nossas redes sociais, o Instagram, @ademar.arrais. O Arrais é ARRAIS. Então, @ademar.arrais. O Twitter, Ademar_Arrais, ou melhor, Arrais_Ademar. Arrais_Ademar. O Twitter. E para quem quiser também entrar em contato, tem o nosso e-mail lá no site, contato@ademararrais.com.br. E a gente está aí à disposição para receber críticas, sugestões, elogios também, né, que a gente gosta também. E, sobretudo, a participação do torcedor. O torcedor que quiser participar junto conosco da campanha e depois na própria gestão, está convidado desde já, e vamos juntos construir o Fluminense que todos nós sonhamos. Maravilha. E obrigado aqui pelo convite, né? Caio, eu estava tentando achar aqui o número do nosso celular da campanha. Eu cometi a falha de não ter aqui agora, mas a campanha tem um celular, e também coloco à disposição o meu Instagram, Mauro Bebiano Borim, para quem quiser aí falar conosco através da nossa campanha, chegar ao Ademar. Se não encontrar o Ademar, pode falar comigo, tá? Então, serão todos muito bem-vindos. Fluminense, time de todos. Campanha do Ademar, campanha de todos. Obrigado. Eu tenho o telefone da campanha aqui que eu Então, posso falar? por favor. Por favor. 21 99 326 1746. Vou repetir. 99 21, né? 99 326 1746. Maravilha. Aproveitando o ensejo só para fazer uma participação, eu quero agradecer a todos também aqui. Hoje fiquei muito mais de ouvinte, eu acho que aprendi muito nessa conversa, nesse podcast aqui. Mas só para reforçar o quanto o Fluminense é gigante, o quanto estou feliz de participar aqui com amigos, mais do que tudo amigos. Prova do que o Fluminense é gigante é que, mediante uma administração péssima, não de ontem, mas desses últimos anos, o Fluminense mostrou o peso da camisa ontem contra o Borussia Dortmund. Então isso prova que o Fluminense é gigante, independente de quem o esteja massacrando hoje. E há muito tempo eu não vejo pessoas de boa fé, de boa vontade, tentando, né, conduzir o Fluminense sem vaidade, sem um reinado próprio, eu sou eu melhor, eu sou eu, enfim, como a gente vê há um bom tempo de trás para cá. E eu acho que é o momento de que todos pensem assim, né? Quem estiver nos ouvindo aqui, eu faço um apelo para que todos pensem dessa forma, que eu acho que é o principal momento, é a principal chance que nós temos de, sem vaidade, sem um achar que é melhor que o outro, sem um querer estar à frente do outro. Eu acho que todos nesse momento têm a condição de juntos fazer um Fluminense melhor a partir da próxima gestão, e eu acredito que essa união possa trazer bons frutos, porque o Fluminense ele é acima de todos, ele é acima de mim, acima do Mauro, acima do Ademar, acima de qualquer um, né? Nós vamos passar. E o Fluminense nunca vai passar, como eu tenho fé e tenho certeza de que a gestão atual vai passar. E o Fluminense continuará grande, gigante, e ao nosso alcance nós vamos fazê-lo voltar ao lugar que ele deveria estar e não deveria ter saído. Grato a vocês, obrigado a todos. É isso. Obrigado. Bom, eu sempre deixo claro que o podcast está sempre aberto para o Ademar Arrais, para o Mauro Bebiano Borim, para o Diego Michelini, e para qualquer pessoa que queira ensinar, educar, orientar, esclarecer nossos telespectadores. Sejam sempre muito bem-vindos, venham sempre.
Encerramos mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este podcast de hoje. Um forte abraço.